A paz de Cristo a todos, aqui o pastor Dernival Silva, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os dons e os símbolos do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso, conforme 1 Coríntios 12, versículo 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. Os dons, no grego, dons quer dizer pneumáticon, ou poderes espirituais dados pelo Espírito Santo. A palavra glória também significa poder. Há também no grego outro significado para a palavra dons, que é chamado de charismaton. São as capacidades miraculosas que o Espírito dá aos filhos de Deus, dons concedidos para o benefício da igreja. Sabemos que uns têm dons de profetizar, operar milagres, variedades de línguas, cura, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, 11. Quando a glória de Deus se derrama sobre as nossas vidas, através do seu Espírito, recebemos sabedoria e força para vencermos os obstáculos e as lutas que enfrentamos enquanto estamos neste mundo. Mas como vivermos na dependência do Espírito Santo? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías 61, versículo 1. Esse trecho fala do Senhor Jesus com relação ao seu ministério terreno, porém, pode ser usado por todos aqueles que recebem o Filho de Deus e desejam de coração a presença do Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito do Senhor visitava apenas os profetas e reis e sacerdotes, e alguns casos específicos de pessoas que eram chamados para o nazireado ou pessoas que eram escolhidas por Deus, como o caso de Sansão e alguns outros. Hoje, nós sabemos que o Espírito do Senhor habita sobre os filhos de Deus, porque quando o Senhor Jesus subiu aos céus, ele nos enviou o seu Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E em João 14, 17, descreve isto. E hoje nós somos todos sacerdotes do Senhor, somos a raça eleita, a nação santa, o povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Temos hoje a missão de proclamarmos o Evangelho, de curarmos os enfermos em o nome do Senhor Jesus e de fazermos a obra do Senhor, a obra que Ele nos enviou para fazermos, de irmos por todo o mundo e pregarmos a salvação, conforme Marcos 16, 15. Mas para que tudo isso aconteça, devemos estar na direção do Espírito Santo de Deus, devemos ouvi-lo e obedecê-lo, devemos ser casa e morada do Espírito Santo, despojando de toda maldade, dolo, de hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicência, e desejarmos ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, conforme 1 Pedro 2, versículo 1 e 2. Assim, os dons são distribuídos à igreja para ser usado de forma útil a beneficiar todo o corpo de Cristo. Precisamos também compreender que há alguns textos bíblicos que descrevem o Espírito Santo através dos símbolos. Isto não significa que o Espírito Santo seja simbólico, e sim que as Escrituras ensinavam os judeus a compreenderem alguns assuntos usando símbolos, tratando
do estudo do Espírito Santo, nós o chamamos de os símbolos do Espírito Santo. Os judeus eles se expressavam mais por ilustrações literárias do que mesmo por termos abstratos. Os ensinos de Jesus são extremamente ricos em símbolos e figuras de linguagem, como eram as parábolas que ele contava. Os estudos desses símbolos do Espírito Santo nos ajudam a compreender melhor os caminhos e as obras do Espírito de Deus. Em João, capítulo 3, versículo 8, o Espírito é simbolizado como vento. O vento sopra para onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em Isaías 61:1, ele é simbolizado como óleo. O óleo era usado na unção dos reis e sacerdotes a fim de empossá-los, simbolizando assim a capacitação do Espírito Santo. Em Mateus 3,16, ele é simbolizado como pomba. No momento que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba no seu batismo. Em Atos 2,3, ele é simbolizado como um fogo. O fogo fala do poder da purificação do Espírito de Deus. E para terminar este vídeo, ele também é simbolizado como vinho. Em Isaías 55:1, o vinho chama a atenção para o estímulo, a alegria. No Pentecostes, os discípulos e os irmãos foram embriagados com o vinho novo. Bom, pessoal, assim eu termino aqui mais um vídeo. Lembrando você que no meu canal você encontra uma playlist sobre teologia bíblica, louvores e outros assuntos. É importante dizer também que eu falo mais claramente sobre dons do Espírito Santo em uma pregação sobre o falar em línguas, principalmente sobre a questão do falar em línguas. Neste vídeo aqui, estamos relatando mais de forma específica a questão do Espírito Santo ser aquele que distribui os dons. Então, assista aos outros vídeos que eu tenho no canal para você ter uma compreensão melhor de todos os detalhes, de todo estudo que tenho trazido. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Acione também os sininhos das notificações e, fazendo isso, você ajuda no crescimento do nosso canal e na divulgação dos conteúdos que o Senhor tem colocado em nosso coração para ministrar. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.